Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, a gente vai conversar sobre esse livro aqui, chamado A Segunda Mãe, da Karen Rueck. Bom, pra quem acompanha aqui o canal já tem um tempo, pelo menos nesse ano, tá sabendo aí que eu tô reclamando bastante dos lançamentos. Eu tô achando os lançamentos de 2023, no geral, muito esquisitos, muito estranhos. E enfim, né, tô assim, esperando que alguma coisa ainda desse final de ano me surpreenda, só que acho que talvez pouca coisa deva me surpreender aí que deve sair esse ano. E, enfim, gente, é... Caraca, que aninho difícil, viu? Vou comentar pra vocês, que ano difícil. Que ano difícil de lançamento. E eu falo, assim, gente, eu falo em comparação com 2022 e 2021, que foram anos, assim, tão bons, tão prazerosos, seja pra literatura brasileira, seja pro mercado editorial no geral. E, enfim, a gente vai conversar sobre esse livro aqui que saiu agora pela Todavia. Esse é o primeiro romance da Karen Rueck. A Karen, como diz aqui na orelha, eu particularmente nunca tinha visto ou ouvido falar nessa moça. Ela publicou livros infantis e de não ficção, inclusive O Lado Sombrio do Contos de Fada, que aparentemente é o mais famoso deles, e que em 2018 e 2019 ela foi pesquisadora convidada de política e gênero da Universidade Livre de Berlim, né? E esse daqui é o primeiro romance dela. E assim, gente, eu tenho comentado com vocês, né, que eu tenho achado estranho, etc. E eu tô indo ler os livros muito de coração aberto, porque eu gosto. Eu sempre, toda vez que eu pego um livro, eu pego esperando gostar desse livro, né? Eu não pego um livro assim que eu não vá saber que eu vou perder meu tempo com uma coisa ruim. Ninguém faz isso, né? Eu pego pra eu gostar. Enfim, então eu sempre vou de coração aberto. E aí, chafurdando os lançamentos da Todavia desse mês agora de outubro. Eu me deparei com esse, e no site da Todavia, eles têm uma seção na hora da página do livro, em que eles vão indicando ali, se você gostou de tal livro, você vai gostar desse, né? Que são livros dentro do próprio catálogo da editora mesmo. E lá, A Segunda Mãe estava relacionado com A Filha Única, da Guadalupe Nettel, que é um livro que eu amo pra caralho. Foi um livro, assim, que eu chorei, que eu me emocionei, enfim. E eu falei, tá, nossa, foi um livro que eu amei, vou pegar pra ler, porque, porra, se tá comparando com esse livro, alguma coisa deve ser. E assim, eu fui ler, né? Como eu falei pra vocês, eu não conheço a autora, nunca tinha ouvido falar, né, no nome dela, nunca, enfim, tinha tido contato, vim conhecer lendo o livro mesmo. E assim, eu acho que a primeira coisa pra gente comentar é que geralmente esse é um livro aqui, é uma ficção especulativa, barra distopia. E, né, agora tá, ficção especulativa é uma coisa. Na verdade, agora vou ser bem sincero pra vocês, eu não considero esse livro aqui uma ficção especulativa, eu considero uma distopia, porque ele tem todos os elementos de uma distopia clássica. Digamos assim, apesar de, a princípio, ele parecer um livro que se passa nos dias de hoje. Porque o que vai acontecer é o seguinte: numa Segunda Mãe, a gente vai acompanhar a história do relacionamento da Andrea com a Madalena. Elas são um casal ali que tem uma filha pequena chamada Rosa, essa menina tem 7 anos. E a gente vai acompanhar então ali o princípio de uma crise no relacionamento entre essas duas mulheres, né? Elas são, enfim, é um casal muito bem sucedido, elas moram num lugar super bom, assim, num condomínio todo fechado. A gente sabe que ali a cidade em que elas moram tá meio abandonada e só fica a salvo quem está ali nesses condomínios. A gente não sabe muito bem o porquê. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo. E, assim, a gente vai acompanhar, então, essa dinâmica desse relacionamento entre essas duas mulheres que estão ali lidando com a maternidade, né? Lidando com a maternidade e com seus problemas ali de casa, seus problemas, enfim, dentro daquele relacionamento. E particularmente, eu acho que é isso que eu posso falar sobre o A Segunda Mãe, né? Sem ser spoiler, porque vai que vocês fiquem interessados em ler, né? Porque é aquela coisa, curiosidade matou o gato. Mas assim, gente, particularmente, voltando ao assunto que eu comecei a falar, esse ano eu tô achando um ano bem ruim de lançamentos, né? De todas as editoras no geral, assim, eu tô achando os lançamentos muito fracos. Em comparação com os anos anteriores, tá? Os 2 últimos anos anteriores, que saiu muita coisa boa, muita coisa que qualquer mês, assim, você olhava o site dessas editoras grandes, você ficava uau, 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 e hoje eu fico, tipo, né? Enfim, eu fui pegar esse livro pra ler também, porque uma amiga minha, que é uma baita leitora, uma pessoa que eu confio muito no gosto, postou, né, que tava lendo. E aí, eu perguntei pra ela, assim, e aí, tá gostando? Ela falou assim, tô no começo, tô gostando. Corta, isso foi no sábado, eu tô gravando esse vídeo numa segunda-feira. Corta pra eu na segunda-feira, né, cheguei na livraria, peguei pra ler. E aí eu comecei a ler ele, sei lá, umas 70 páginas, falei assim, gente, isso daqui tá meio estranho, tá meio esquisito. Mandei mensagem pra essa minha amiga. E
Eu perguntei, e aí, amiga? Ela falou assim, ai, terminei de ler, odiei o final, etc. E eu, tá. Aí eu fiquei mais curioso ainda pra saber, porque eu já tava sentindo que a coisa ia degringolar, sabe? Ia pra um caminho que não tava aparentando ser muito legal. E pelo que eu imaginei, né, e também entendo o que a minha amiga falou, a coisa fica muito ruim, fica péssima, né? Fica péssima, péssima, péssima. Aliás, eu tava conversando com essa minha amiga, aliás, eu decidi gravar esse vídeo depois de conversar com ela, porque eu tive um problema com o final desse livro, que eu fiquei muito na dúvida, porque eu achei que era uma coisa, aí a minha amiga comentou que era outra, e aí eu fiquei pensando, aí eu falei, gente, será que eu li errado? Não sei e tal. Aí eu fui reler, eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Aí depois, conversando com essa minha amiga, eu falei assim, o final que eu tinha imaginado, que já achava um final ruim, era outro final, que é pior ainda. Pois é, né? Eu fiquei eu tô tão pasmo com essa situação que eu falei assim, puta que pariu, né? Tipo, o final que eu tinha imaginado já era um final ruim, assim, tipo, que eu tinha imaginado não, que eu tinha interpretado. Aí eu fui reler, né, e depois com essa amiga, aí eu descobri o que seria esse final, aí eu falei assim, é, situação um pouquinho complicada, né, galera? Situação um pouquinho complicada e assim, gente, olha, é o que eu falo sobre ficção especulativa e distopia. As chances de darem certo, assim, as chances de darem muito certos e as chances de darem muito errado é pau a pau. E assim, pelo menos as que eu li esse ano, por exemplo, Deslumbramento, As Últimas Crianças de Tóquio, aliás, os dois livros publicados pela Todavia, eu adorei, achei muito bonitos. Mas assim, eu sei que é um gênero que caminha numa linha muito tênue, né? Então, assim, as chances de dar ruim e dar um ruim grande são muitas. E foi o que aconteceu aqui com essa segunda mãe. Gente, assim, é uma sucessão de clichês. E esse universo que a autora constrói aqui é tão, tipo, sabe? Tão, tipo, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, que eu fiquei pensando, cara, eu lia muita distopia quando eu era adolescente, assim, Divergente, Jogos Vorazes, Legend, A Seleção, O Teste, não, foram muitas que eu li, Delírio, todas as distopias juvenis, praticamente, assim, que saíram ali entre 2010 e 2015, eu tava lendo, né, e, assim, e era um gênero que eu adorava pra caralho, até hoje gosto muito de Divergente, etc., e aí, tipo, eu pego esse livro aqui, que supostamente é pra ser um livro literário, né? Uma coisa assim mais robusta, que ao contrário do que as pessoas gostam de pensar, né? Livro de literatura adulta, que livro juvenil, pra maioria das pessoas é uma coisa abaixo. E me veio com uma coisa que, assim, até a pior distopia que eu li nesse período, né? Na minha adolescência, que eu acho que era o teste, a prova, alguma coisa assim, consegue ser melhor do que a segunda mãe. Então, é isso. Assim, admiro a autora por arriscar escrever uma história diferente. É realmente um tipo de livro que a gente não tá acostumado a ter na literatura brasileira contemporânea. Enfim, tem o seu mérito nesse aspecto, mas não funcionou comigo. E eu acho que, assim, além de tudo, ele não é só um livro que não funciona comigo, mas eu acho que ele é um livro confuso no geral, né? Enfim, já começa meio confuso. É muito bom. Esse final, pra mim, foi assim, a gota d'água. Assim, a história já não tava. Assim, o início é até interessante, porque você não sabe muito bem do que tá acontecendo, você acha que vai ser alguma coisa, e a história se encaminha pra outra. Só que, pra onde a história foi se encaminhando, né? Do que é que seria essa distopia, do que é que seria esse novo mundo que a autora apresenta aqui pra gente, não me agradou nem um pouco. Assim, eu acho que a ideia é até bacana. É até bacana, eu gosto, assim, do ponto de partida no qual essa nova sociedade começa. Né, eu acho que tinha, assim, grande chance, mas é aquilo, né? Tem grandes chances de ser bem desenvolvido e ser de mal desenvolvido. Eu acho que numa segunda mãe, isso daqui fica mal desenvolvido. Tinha tudo pra ser muito interessante, muito. Né, mas eu pensei assim, bom, é um livro curto, é um livro de 160 páginas. Haja coisa pra se resolver aqui dentro desse universo. Diga-se de passagem, que é uma coisa que a autora, ela é uma coisa muito grandiosa, é uma coisa que necessita. Só que assim, aí quando ela vai explicar o mundo, né, como é que funciona esse esquema aí desse novo universo,
É tudo muito didático. Tudo muito, é assim, é assim, é assim, é assim, assado. E eu vou dar um pequeno spoiler pra vocês, tá? Acho que quem tiver a referência vai sacar. Esse livro aqui é como se fosse uma mistura de Barbie, do filme, com Mulher Maravilha, com Tudo é Rio. É uma junção aí meio complicada, né? Como vocês devem... Enfim, pra quem já viu o filme da Barbie, pra quem já viu o filme da Mulher Maravilha, e pra quem já leu Tudo é Rio, deve sacar mais ou menos do que eu tô falando, acredito eu. O final, eu acho um final Tudo é Rio da coisa, tá? É por isso que eu tô falando desse negócio. E assim, é uma mistura que não dá certo, gente. Não dá certo. Não dá certo. Assim, não dá certo de jeito nenhum. Eu fiquei muito constrangido em alguns momentos que eu falei assim, ai, gente, não acredito. Não acredito. Tipo assim, gente, sabe? Falei, cara, o que é que tá acontecendo? Né? Enfim, e eu tenho esse problema. Assim, agora um desabafo pessoal. Eu tenho esse problema quando eu leio o livro. Acho que tem algumas coisas que eu falo assim, cara, tipo, ninguém pra avisar, sabe? Eu fico constrangido, sinceramente eu fico constrangido. Eu fico muito constrangido. Porque isso daqui, gente, não é uma coisa barata, sabe? O livro não é uma coisa barata. Esse livro aqui, se eu não me engano, é 70 pila. Então, assim, você vai vender um produto de 70 pila que, assim, você não tem um pouco mais de cuidado, sabe? E eu falo cuidado no sentido de entregar uma coisa que seja compreensível, sabe? Eu não tô falando assim, que tem que ser tudo. Até porque, assim, o livro é todo mastigado, todo esse universo aqui é mastigado. E ao final, assim, tipo, oi, né? Eu fico me perguntando muito, muito sobre isso. Aliás, é uma questão, né? É uma questão. Eu realmente, assim, fiquei meio passado com esse livro ali. Assim, pra não tá falando que eu tô só escrachando o negócio, é um livro que se lê rápido, tá? É uma leitura super fluida. Eu comecei hoje, terminei hoje. Foi uma leitura super rápida, as páginas voam. Mas é assim, tipo, sabe? Isso daí eu fiquei. Eu só terminei de ler. Que chegou um momento, sei lá, na página 80, que eu falei assim: ai, gente, pataquada demais pro meu cérebro. E aí a minha amiga, quando eu converso com a minha amiga, ela fala: ah, é. O final é pior. Aí, a curiosidade matou o gato. E eu, literalmente, assim, né? Paguei com o meu tempo pra ver isso. E, sinceramente, preferia não ter lido, sabe? Assim, pode ser que alguém vá gostar desse livro, né? Foi publicado por uma editora grande. Então, acredito que os editores devam ter gostado, devam estar apostando aí. Mas, particularmente, gente, não recomendo. Assim, não recomendo mesmo, de jeito nenhum, sabe? Pra mim, sinceramente, foi uma certa perda de tempo. E eu odeio falar isso, foi uma perda de tempo. No pior sentido da palavra, sabe? Que eu falei assim, foi só pela curiosidade, só pela curiosidade. E eu acho que isso é um mérito, tá? Isso é um mérito literário de você ali fazer o leitor querer saber o que, é que vai acontecer, né? Enfim, mas eu também só fui querer saber se não já teria largado, porque me falaram assim, que a minha amiga falou que odiou o final, que detestou. E aí eu falei, né? Fiquei meio, achei meio complicado, assim, a situação. Achei bem complicado, gente, olha. Tristeza ver isso daqui. Tristeza. Eu odeio gravar esse tipo de vídeo, mas eu acho importante. Eu sempre falo assim, acho importante falar sobre os livros que eu gosto, mas eu acho mais importante saber os livros que a pessoa não gosta. Pra gente saber o que enfim, né, pra gente se confiar no gosto da pessoa, etc. E, gente, isso daqui não funcionou comigo, tá? Infelizmente. Talvez encontrei seu público. Eu, particularmente, não sou público e, particularmente, também não recomendo e nem passo pra frente uma coisa que eu realmente não sei, tá? Se você ler a sinopse e se interessar, vai fundo, tá? Mas depois não diga que que eu não avisei. E, enfim, é isso. Muito triste, assim. Realmente, um livro bem... Enfim, gente, vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.